capítulo de número 12. Hoje eu quero tentar falar a respeito da fé, da herança e da luta. Amém? Nós sabemos que a fé, ela, através da fé, é onde o crente, a pessoa que crê realmente em Jesus, que crê em Deus, é através da fé que essa pessoa consegue vitória. Através da fé, ela consegue vencer as barreiras. Através da fé, ela consegue passar todos os obstáculos até chegar aonde o objetivo realmente é onde Deus colocou no coração daquela pessoa, ou o objetivo realmente que ela tem dentro daquilo que seja o plano de Deus. Amém? E eu quero falar de Abraão, começando por Abraão. Depois eu irei falar a respeito de Isaac, falando sobre herança. E depois eu quero falar de luta, a respeito de Jacó. Amém? E nós devemos entender, irmãos, que a Bíblia nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ver que às vezes há muitas pessoas fracas, pessoas que não conseguem lutar ou correr atrás do seu objetivo, porque às vezes ela não tem fé. Porque um crente, uma pessoa, quando ela tem fé, ela crê realmente que Deus é capaz de cumprir, realizar aquilo que está determinado no coração dela. Então nós vemos que a fé, ela é muito importante. E eu quero começar por Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus fala com Abraão, deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos ler algumas passagens aqui em Gênesis. Vamos chegar até o capítulo 32 de Gênesis e vou tentar fazer isso no tempo correto. Tem algumas passagens aqui e eu quero falar a respeito da fé que Abraão teve quando Deus o chamou para ele poder sair do seu lar, da sua parentela, do meio da sua família, né? E ir para um lugar onde ele não sabia onde era esse lugar, né? Então a gente vê que Abraão, quando foi chamado por Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve fé e acreditou nas palavras que Deus havia falado para ele. Porque às vezes, irmãos, nós temos dificuldade e nós mostramos isso nas nossas atitudes, que a nossa fé não é a fé que realmente nós pregamos. A palavra do Senhor fala lá no livro de Provérbios que se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua fé. E normalmente as pessoas, quando estão angustiadas, elas esquecem de Deus. Elas esquecem que Deus continua sendo Deus, grande e maravilhoso, para poder operar os milagres e as maravilhas e as promessas que Ele cumpriu a cada um de nós. Então a fé é tão importante que, se nós não tivermos a fé, diz a palavra do Senhor, que é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que não tem fé, irmãos, ela não agrada a Deus. Por quê? Porque a sua atitude, ela nunca vai estar de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Porém, no caso de Abraão foi diferente. O capítulo 12, versículo 1, eu vou ler até o versículo número 4. Fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E fala assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então nós vemos aqui, irmãos, um homem que ele não conhecia Deus. Deus aparece para esse homem e faz algumas promessas para ele. E fala para ele: olha, sai da tua terra, afasta-te um pouco da tua família, que eu tenho algo mais importante que vai mudar a tua vida. Porque às vezes, irmãos, Deus quer
que nós nos afastemos um pouco para estar perto dele, porque ele sempre tem algo para nos mostrar. Deus, ele quer nos dar experiências, só que dentro dessas experiências nós devemos ter fé, nós devemos acreditar que o Senhor, ele é grande o suficiente para cumprir aquilo que ele nos prometeu. E às vezes, dentro da minha atitude, eu demonstro a Deus que a minha fé não é aquilo que eu falo, não é aquilo que nós lemos, que nós mostramos, que nós pregamos. Só que no caso de Abraão, a fé dele para sair foi uma fé sobrenatural. Por que eu falo que foi uma fé sobrenatural? Porque ele acreditou em algo que ele não estava vendo. Ele acreditou em uma promessa que não estava aos olhos dele ali, naquele momento. Porém, a fé desse homem foi tão grande que fez com que ele saísse do meio da sua família para um lugar onde ele não conhecia. E ali ele passou a ver o sobrenatural de Deus na vida dele. Se nós acompanharmos a história desse homem, a história de Abraão, é algo tremendo, porque Deus leva esse homem da cidade para viver no deserto. E aí eu pergunto para você, o que é que tem no deserto? Só areia e sol quente. Estava olhando uma reportagem essa semana na internet, onde o rapaz estava fazendo um teste no deserto ali do lado da Arábia. E ele falou que a temperatura era de 118. É a temperatura que estava ali naquele momento. Aqui quando dá 90 a gente já está morrendo, né? Lá estava 118. E eu fiquei olhando, prestando atenção em Abraão, aonde esse homem larga tudo e sai de onde está para poder alcançar um objetivo, uma promessa que alguém fez para ele. Porque às vezes, irmãos, para Deus cumprir uma promessa na minha vida e na sua vida, nós precisamos sair do lugar onde nós estamos. Às vezes nós estamos sentados, acomodados, e Deus já fez a promessa. Mas essa promessa ela só vai se cumprir na minha e na sua vida quando nós sairmos do lugar aonde nós estamos e colocar a nossa fé em prática, crendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. É desse jeito, porque a promessa já foi feita. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Agora nós temos que crer naquilo que Deus nos prometeu e sairmos do lugar e fazer a vontade de Deus para que a promessa se cumpra na nossa vida. Aleluia. Promessa não vai se cumprir na vida de ninguém se a pessoa está sentada e não sai para onde Deus mandou ela ir. Para onde Deus mandou você ir? Qual a posição que o Senhor te colocou para que a promessa se cumpra na sua vida? Nós precisamos sair como Abraão, irmãos. Sair e ir ao objetivo onde Deus nos direcionou. Deus ele tem dado direção a cada um dos seus servos. Só que nós temos que sair do lugar para que a promessa se cumpra na minha vida e na sua vida. E além disso, a gente só vai sair quando nós tivermos fé. Aleluia. Tem que ter fé. Porque se não tiver fé, não vai sair. Não vai acreditar naquilo que Deus prometeu. A fé para sair, ela é muito importante. E a vida de Abraão, ela foi mudada depois que ele creu em Deus e saiu do lugar que ele estava e foi para o lugar onde Deus mandou. É dessa forma. Eu coloquei aqui também, olha, a fé para construir. Que fé que é essa? Está lá em Gênesis também, no capítulo 12, no versículo 7 e 8. Presta atenção. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Até o versículo 8. Ele fala assim: e moveu-se dali para a montanha, para a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, e edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Abraão agora
ele obedece a voz de Deus através da fé e sai para um lugar onde ele não conhecia. E agora Abraão, ele tem a fé para construir. Que fé é essa, irmãos, que nós temos para construir? Aqui nós vemos Abraão, ele agora construindo um altar para um Deus que ele não conhecia. E ali diz a palavra do Senhor que Abraão invocou o nome de Deus e Deus falou com ele ali naquele lugar. O que é que nós temos construído? O que é que você tem construído para Deus, para que Deus possa falar com você e que a voz do Espírito Santo, quando fala com você, venha realmente mudar a sua vida, transformar ela de uma forma que agora a sua vida já não vai ser mais a mesma, a sua vida agora vai ser uma vida diferente, porque a fé que nós temos para construir, a palavra do Senhor fala lá em Coríntios, que nós somos... como é que o apóstolo Paulo falou? Nós somos edificadores de uma construção aonde Cristo é a base. E ele fala que nós, como construtores, teremos que construir esse prédio dentro da base que é Cristo. Eu não sei se vocês lembram quando o Senhor Jesus fala a respeito da rocha e da casa, que há duas casas que foram construídas. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. Aí eu te pergunto, no reino de Deus, o que é que você tem construído? O que é que eu tenho construído dentro da obra de Deus, dentro da minha fé, dentro da sua fé, para que agora as promessas de Deus possam se cumprir na minha vida e na sua vida? Irmãos, a palavra do Senhor fala que Noé, ele construiu a arca, e quando ele construía a arca, as pessoas tinham Noé como alguém que não estava muito bem da cabeça, como um louco, porque naquela época não chovia sobre a terra. Diz a palavra de Deus que naquela época saía um vapor da terra, aonde regava a grama, as plantações e tudo que havia ali naquela época. Porém Noé, ele ouviu a voz de Deus e ele creu, acreditou naquilo que Deus tinha falado com ele. E agora Noé começa a construir a arca. Ele começou a construir algo, irmãos, mas ele tinha fé, ele tinha certeza do que Deus tinha falado para ele. Ainda que as pessoas falassem o contrário, ele tinha certeza do que a voz de Deus tinha falado para a vida daquele homem. Aí eu te pergunto, você tem certeza do que Deus tem falado para você? Você realmente tem acreditado naquilo que Deus tem falado para você? E agora você está construindo a sua arca para poder chegar realmente até onde a Bíblia nos mostra que é nos encontrarmos com o Senhor um dia? Construção através da fé. Este homem acreditou naquilo que Deus falou. Agora Abraão começa uma caminhada e acredita na construção daquilo que ele está fazendo dentro da vontade de Deus. Não deixe que seu altar, irmãos, seja derrubado. Não deixe que as cinzas venham tapar o fogo que Deus tem aceso dentro do seu coração e dentro do meu coração. O altar de Deus, ele não pode ser derrubado, mas sim ele tem que ser construído para que nós possamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, construir o altar que está derrubado. Às vezes nós pensamos que o altar não está derrubado, mas às vezes o altar na nossa vida está derrubado e às vezes nós não ouvimos mais a voz de Deus. Quando o altar realmente está construído, está ali todo reformado, bem feito, e ali você invoca o nome de Deus, o Senhor se faz presente. Foi assim que aconteceu com esse homem. No momento da sua construção, ele construiu um altar e agora invocou o nome de Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus ali se fez presente e falou com aquele homem. Fé para construir. O que é que eu e você, irmãos, nós temos construído? Pare você para pensar. Nós precisamos construir e construir para que essa obra, ela nunca venha parar.
mas que ela possa prosseguir. Você pode ver que toda construção, se o construtor parar, a obra sozinha. A obra precisa de alguém para construir, para que ela possa continuar sempre em andamento. E nós precisamos dessa fé no nosso coração para poder construir o altar de Deus mais uma vez na nossa vida. Às vezes o altar ele está abandonado. Às vezes, quando se fala em altar, irmãos, nós falamos de altar onde se fala de um lugar onde a gente tem uma intimidade com Deus. Não precisa ser um altar como esse ou como de pedra. Às vezes, quando eu falo que o altar está derrubado, é porque não existe mais vida de comunhão com Deus. Não existe mais vida de oração. Não existe mais uma vida de uma leitura de Bíblia. Isso é altar derrubado. O altar não está levantado. O altar ele está caído. Por quê? Porque não há mais aonde invocar o nome de Deus. Já não se busca mais a vontade de Deus. O povo já não busca mais a Deus. O altar está derrubado. E como que eu faço para reconstruir esse altar? Com a minha oração, com a minha leitura da Bíblia, com a minha consagração e com a minha comunhão com Deus. Aí o altar volta a estar de pé outra vez. Lembre-se você que Abraão ele não tinha intimidade com Deus, ele nem conhecia Deus, mas pela fé ele saiu de onde estava e pela fé ele construiu um altar, e a partir daquele momento ele passou a ouvir a voz do Senhor, ele passou a ser direcionado por Deus. Nós devemos construir esse altar de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Fé para escolher. Vamos lá. Capítulo 13, o versículo 8 a 12. Construir o altar. Agora vamos lá, fé para escolher. Eu vou falar uma coisa para você. A gente teve fé para poder seguir a Jesus ou não? Tivemos sim. Quando chegou a pessoa, o crente, para poder falar de Jesus para você, você não conhecia o Senhor. Você, até aí, você tinha uma fé natural, em que você acredita nas coisas que são natural. Porém, essa fé para escolher, nós tivemos ela, porque o Espírito de Deus colocou essa fé no nosso coração. Eu me lembro muito bem quando vieram falar de Jesus para mim, eu não acreditava, eu não queria saber daquilo ali. Não era o que eu queria ouvir. Porém, depois que eu passei a ouvir, eu entendi e escolhi e tomei uma decisão dentro das palavras que falaram para mim. Aquelas palavras encheram o meu coração. Agora presta atenção. 13, de 8 a 12. Que fala assim: habitou Abrão na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Presta atenção, vocês vão conhecer essa passagem aqui que eu estou lendo. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Eu falei até o versículo 12, eu li até o 15. Eu não sei se os irmãos lembram quando os pastores de Ló, eles passaram a ter problemas com os pastores de Abraão. Porém, Deus havia feito uma promessa a Abraão, e a fé desse homem era tão forte dentro do seu coração, que quando eles passaram a ter esse problema, Abraão chega para Ló e fala assim: olha, escolhe para o que lado que tu queres ir. O lado que tu escolhes, se tu escolheres que tu queres ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão agora dá uma oportunidade a Ló para escolher o lado que ele
estava decidido. E logo com os seus olhos, logicamente que ele foi pelo que os olhos dele viu, e ele desejou as campinas que estavam do lado de Sodoma e de Gomorra, que eram as campinas bonitas, verdejantes. Nem sempre, irmãos, aquilo que nós vemos é o que nós pensamos. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós escolhemos, com o que nós decidimos, tomamos atitudes e decisões na nossa vida. É como eles falam por aí, que nem tudo que brilha é ouro. Nós, eu e você, que somos crente, que somos lavados pelo sangue de Jesus, nós devemos pedir direção a Deus antes de tomar uma decisão antecipada e escolher algo que às vezes não está dentro da vontade de Deus. Abraão, a fé dele foi tão grande que ele falou assim: olha, escolhe qual lado que você quer ir. Porque às vezes nós escolhemos e decidimos e não consultamos ao Senhor, não buscamos a Deus para saber se aquilo ali realmente é a vontade dele. E aí o que é que acontece? Depois a gente chega e fala: irmão, ora por mim. Por quê? Porque tomou a decisão errada. Decisão de escolher. Abraão, ele tomou uma decisão de escolha. E a decisão de escolha que ele tomou foi a melhor que ele pôde ter. Através da fé dele, ele falou para ele: olha, eu vou te dar a decisão de escolha. E o que é que aconteceu? O seu sobrinho, ele tomou a decisão de escolha errada. Abraão, irmãos, era um homem que ele era direcionado por Deus. E o mais importante, Deus fez promessa na vida daquele homem, que mais lá na frente os irmãos o cooperador Ricardo leu o capítulo 17, foi o 17 que você leu, né? Vocês veem, Deus fez promessa para esse homem, mandou ele sair da terra de onde ele estava, e mais lá na frente ele lembra mais uma vez a ele: olha, toda esta terra eu te darei, a tua semente será como a areia do mar, como as estrelas do céu que ninguém pode contar. Então é muito importante, irmãos, através dessa fé, para nós podermos saber escolher, decidir aquilo que nós vamos fazer da nossa vida. A maior escolha, a maior decisão que você tomou e que eu tomei foi quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, nós devemos pedir a Ele direção, para que Seu Espírito Santo fale conosco, para que nós não venhamos tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas. Às vezes nós podemos escolher mal, como Ló escolheu mal, e ele pagou um preço por ter feito uma escolha errada. Nós temos um livre-arbítrio, e nós escolhemos se nós queremos servir a Deus ou se nós não queremos servir a Deus. Mas graças a Deus que nós servimos a Ele e somos fiéis e servos de Deus. Eu dou graças ao Senhor, irmãos, por essa decisão que eu pude tomar quando vieram falar de Jesus para mim, porque é uma decisão que o ser humano toma. Eu vi muitos passarem que não quiseram tomar essa decisão. Nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical que muitos dos que foram citados por Jesus quando ele estava falando com João, muitos eram incrédulos. Ou seja, pessoas que eram pregadas a palavra para elas e elas não queriam saber, elas não acreditam. Há esses tipos de pessoas no mundo. Porém, eu e você, nós somos privilegiados, porque nós ouvimos a palavra da salvação e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A maior escolha que eu tive na minha vida foi quando eu aceitei Jesus. A segunda maior foi quando eu escolhi Jaqueline para casar comigo. A segunda decisão maior. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, depois da salvação, a segunda maior decisão que o homem pode tomar, sabe qual é? É o casamento. Porque se ele casar mal, ele está acabado. Se ele casar com uma mulher que não é a vontade de Deus para a vida dele, e é uma mulher que não serve a Deus, a vida desse homem está acabada. Ou do homem ou da mulher. É a maior decisão que o homem pode ter depois da salvação dele, é o casamento. Porque dependendo do casamento dele, dependendo da destruição, ele nem serve mais a Deus. Ele nem permanece
Deus. Então a maior decisão, a segunda maior escolha que eu tive na minha vida foi quando eu decidi casar com ela. Eu lembro quando o pastor Damasceno falou comigo que o irmão dele era crente e decidiu casar com uma mulher não crente. E ele falou assim, que chegou uma certa vez que ele passou a ter problema, porque na hora de ir para a igreja a mulher não queria ir, mas quando estava apaixonado estava indo. Aí conseguiu o que queria, que era casar. Aí agora as coisas mudaram, e ele falou, olha querido, e ele sofreu porque ele queria servir e ela não, porque ela casou com ele, foi para a igreja, ela começou a ir para a igreja por causa dele, não foi porque ela teve uma escolha, uma decisão de servir a Deus. Decisão de escolha, irmãos. Nós devemos decidir aquilo e escolher para onde nós devemos caminhar. Para onde que você está caminhando? A decisão de escolha é muito grande na vida do ser humano. A sua decisão de escolha, ela pode tanto te destruir como construir. Como você está na presença de Deus hoje e amanhã você sair não porque você quer, por causa da decisão que foi tomada. Houve uma escolha e aquela escolha foi a escolha errada. E eu não vou entrar, eu ia falar um outro detalhe maior, mas eu lembrei que a pregação vai para a internet e eu ia falar o que aconteceu durante esse casamento. E eu não posso falar porque eu citei o nome, né? Sem me dar conta, eu citei o nome da pessoa, mas eu ia contar para vocês o que passou durante esse casamento. Por causa de uma má escolha. O homem era crente e a mulher não era. Decisão de escolha, irmãos. A irmã Nera quer casar, o operador Atos quer casar. Quem mais que está solteira? A irmã Vera já vai casar. A irmã Tereza quer casar. Então cuidado com a decisão de escolha de vocês. Não vai casar com qualquer pessoa não. Ore a Deus. Pergunte a Deus se é da vontade dele, se a pessoa é crente, se serve a Deus. Porque depois de casar, irmãos, acabou, vai sofrer. Se não tomar uma decisão correta, vai sofrer. E eu queria contar para vocês o que aconteceu durante esse casamento. Só que está na internet. Então, vamos deixar para lá. Amém? Decisão de escolha. Abraão, ele teve uma decisão de escolha. E ele decidiu escolher a Deus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Mais na frente, vamos lá. Fé para escolher. Eu já falei, ó, fé para sair de onde ele saiu, fé para construir, fé para escolher, e agora vem mais um tipo de fé. Fé para contribuir. Você sabia que até para contribuir tem que se ser por fé? Você sabia disso ou não? E eu vou falar para você o porquê. Uma pessoa que não tem fé, ela não contribui. Agora, a pessoa que crê que realmente Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus faz, essa pessoa, irmãos, ela contribui, ela oferta, porque ela sabe que a bênção dela vem de Deus. Fé para contribuir. Se a pessoa não tem essa fé, ela não contribui. A outra fé que eu coloquei aqui, para sacrificar. Só sacrifica, irmãos, quem tem fé. E eu vou falar para você, uma pessoa que teve fé para sacrificar. Abraão, porque é dele que eu estou falando. Está lá em Gênesis 22. Vai lá para Gênesis 22. Essa aí eu quero mostrar para você. Gênesis 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha o que Deus estava falando para aquele homem. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas em que eu te direi. Irmãos, nós temos fé para sacrificar. Vamos falar agora, eu não vou falar de um sacrifício humano, de uma criança, porque é algo que nos nossos dias Deus não requer esse tipo de sacrifício para nós.
Mas aí agora eu vou falar do sacrifício que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2. O sacrifício vivo, que é o seu sacrifício, que é o sacrifício individual de cada um. Essa fé que eu falei aqui de contribuir é um sacrifício. Você sabia disso? Eu vou falar para vocês o porquê. Quando eu casei com a Jaqueline, era sacrificante para poder ofertar. Para mim era. Por quê? Porque eu ganhava pouco. Quando a gente tem muito, é fácil ofertar, irmãos. Eu estou falando para você por experiência própria. Quando a gente tem muito dinheiro sobrando na conta, é fácil demais ofertar. Agora, quando você não tem dinheiro nem para comprar uma camisa de $12, eu quero ver. Quando entra aí seus 350 por semana, estou dando um exemplo. Você tirar 35, rapaz, vai ficar quanto? 315. Ô, irmãos, é difícil. Mas isso é um sacrifício. Sacrificar para Deus. Por que o sacrifício é importante? Porque é algo que nos custa. Deus, ele não quer nada, irmãos, que não nos custe nada. Porque eu chegar aqui e colocar um copo d'água, não estou falando no caso do cooperador Alex, é um exemplo, mas não me custou nada, isso não serve de nada para Deus. Para Deus, o sacrifício é válido quando a gente, você já prestou atenção, quando você ajoelha para orar, e quando já está 1h30 de oração, eu mesmo já mudei de posição umas 30 vezes. Estica a perna, aí estica a outra. Às vezes eu sento assim em cima da perna, volto de novo. Isso é sacrifício. Aí eu faço uma pergunta a você: você acha que Deus não está aceitando? Está te custando algo. Se orar fosse bom, jejuar fosse algo bom, que não custasse nada, você acha que Deus ia te pedir? Não. Deus, ele nos pede aquilo que nos custa algo. Deus pediu para Abraão algo que ia custar para ele. E Deus aqui, ele dá algumas classificações. Ele fala assim: olha, sacrifica o teu único filho a quem tu amas. O coração daquele homem já não estava mais em Deus. A bênção de Deus foi tão grande na vida dele, um milagre, porque o homem na idade de Abraão, com 100 anos, e Sara com 90, eles terem um filho, é só um milagre de Deus, irmãos. Mas agora aquela criança passou a ser algo importante para aquele homem. E Deus falou: olha, dá-me isso aí. Sacrifício. Deus nos pede algo que nos custa. É isso que eu quero que você entenda. Se é de graça, para que serve? Para que valor? Que valor que tem? Agora, quando nós entregamos algo a Deus, que Ele vê que aquilo ali está te custando algo, ô irmãos, Ele se levanta dos céus e Ele abre a janela e fala assim: agora eu vou te abençoar, é de verdade. Jó foi um homem que da vida dele foi sacrificado a saúde, a riqueza, a família. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E engraçado, irmãos, que Deus retribuiu a ele, porque ele permaneceu firme dentro da fé dele, crendo que Deus era Deus e que Deus era honesto e justo para estar passando por aquela situação. Porque quando a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus, ele falou para ela: tu não sabe o que tu estás falando, mulher. Porque às vezes, irmãos, a nossa fé, ela é pequena. Às vezes nós tomamos atitudes dentro daquilo que nós, como eu falei para vocês, dentro daquilo que nós estamos vendo. E nós devemos tomar a nossa decisão não dentro daquilo somente que nós estamos vendo, é a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E eu não vou continuar, ainda tinha mais, feito eu falei para vocês, a respeito da herança e da luta. Só que já chegou o tempo, já tem como 40 minutos que eu estou falando, mas eu vou parar na fé. Qual o tipo de fé
que eu tenho e qual o tipo de fé que você tem. Quem é o Deus que nós temos servido? Porque às vezes é colocado diante de nós algumas propostas, algumas barreiras que o próprio Deus permite que elas venham até a nós para poder testar a nossa fé. Às vezes Deus está esperando lá de cima uma atitude nossa para Ele poder operar um milagre naquela vida ou naquela situação, e nós ficamos naquela: será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que isso que o pastor está colocando diante da igreja, será que vai dar certo? Eu não concordo muito não. Isso é falta de fé, irmãos. Isso é falta de fé, e eu falo para você, Deus não abençoa. Mas quando você realmente crê que você vai conseguir o objetivo que Deus colocou no seu coração e você passa a lutar por ele, aí as coisas vão ser diferentes na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para você. Não deixe que a sua fé venha esfriar, não deixe que a sua fé venha diminuir, porque quando a sua fé diminuir ou a sua fé esfriar, você já não vai mais conseguir olhar com os olhos espirituais. Você agora vai começar a olhar as circunstâncias que estão diante de você. Você agora já não vai ter mais força para poder orar e buscar a Deus para falar assim: não, Deus pode resolver esse problema por mim. Não, você vai querer resolver da sua forma. E eu vou trazer um exemplo aqui, que eu já vi várias vezes acontecer isso. Pessoas estarem firmes na presença de Deus, e aí agora a situação apertou. E aí agora ela já não ora mais a Deus para que Deus traga uma solução para aquilo. O que é que ela faz? Ela sai fora da igreja e vai procurar resolver o problema. E o problema é que às vezes vai e não volta. Eu já vi isso acontecer. Por quê? Porque a sua fé, que era no começo era firmada em Deus, já não estava mais firmada em Deus. E nós devemos entender isso, irmãos. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, confia, tenha fé em Deus, que Ele vai resolver o seu problema, que Ele vai fazer com que você possa ser abençoado. Irmão, se nós prestarmos atenção, o deserto é um lugar onde diz a Bíblia que Deus abençoou Isaac 100 vezes mais do que ele tinha no deserto. O homem não tinha mais nada. Abimeleque, que era o rei daquela época ali, foi conversar com ele e falou: olha, tu és muito grande e forte, tu tem que se afastar de nós. E eles ali já estavam firmados no lugar, já tinham os poços cavados, água para os seus animais. Diz a palavra do Senhor que ele saiu outra vez. Por 3 vezes ele mudou de lugar. No terceiro lugar, quando ele abriu o terceiro poço, diz a palavra de Deus que surgiu um rio de águas vivas, ou seja, uma fonte natural, aonde jorrava água ali sem parar, no deserto. Por quê? Porque aquele homem tinha acreditado na promessa de Deus na vida dele. Ele colocou a fé dele em prática. Irmãos, nós devemos colocar a nossa fé em prática, para que os planos de Deus venham se cumprir na minha vida e na sua vida. O plano de Deus só vai se cumprir na minha vida e na sua vida quando por fé nós acreditarmos e fizermos aquilo que Deus falou para nós fazermos. Amém? Que o Senhor possa falar contigo nessa noite através dessa palavra, e que você realmente possa acreditar no que Deus te prometeu. Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu. Sabe por quê, irmãos? Porque diz a Bíblia que por fé Abraão alcançou essa estatura de homem na presença de Deus. Passou por dificuldades, passou por problemas, mas acreditando no que Deus havia prometido para ele. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração?